Elenco tricolor segue os preparativos visando a primeira decisão diante do América de Natal. Técnico Marcelo Cabo deve realizar mudanças novamente para o jogo diante dos potiguares. Torcida coral mostra sua força e promete fazer um verdadeiro caldeirão no sábado. A gente começa trazendo que a torcida coral comprou a briga pelo acesso à Série C e já garantiu mais de 30 mil ingressos de forma antecipada para essa grande decisão da série de 2 partidas. O primeiro jogo acontece no sábado, às 19 horas, dia 30. Já a segunda partida está marcada para acontecer no dia 7 de setembro, um domingo, às 16 horas, na Arena das Dunas, em Natal. Então, o torcedor coral garantiu aí de forma antecipada mais de 30 mil ingressos para essa grande decisão. Por sinal, o treinador Marcelo Cabo, que ontem comandou mais uma atividade, de olho nesse confronto. Pois é, o treinador sabe que é um duelo importante, mas fica uma expectativa para saber se ele vai fazer alguma mudança na onzena titular, tendo em vista que, para o jogo contra a equipe do Altos, o técnico realizou 2 mudanças. Teve a saída ali do Gabriel Galhardo para a entrada do Pedro Favela e ele mexeu também no ataque, né? Saindo ali o Giovani para a entrada do Thiaguinho. Então fica essa interrogação, se o treinador vai mexer novamente, se ele vai repetir a mesma onzena que entrou em campo contra o Altos, ou se ele vai fazer ali modificações, tanto no setor de meio de campo, quem sabe o retorno do Gabriel Galhardo e a saída do Pedro Favela, tanto também no ataque, com a saída do Thiaguinho e o retorno do Giovani. Fica essa interrogação. Hoje acontece mais uma atividade, de olho nessa grande decisão. Por sinal, o time do América de Natal não perde a 10 partidas, a gente vem reforçando isso aqui na Transamérica, mas, de fato, a última derrota dessa equipe foi no dia 11 de junho, quando foi derrotado fora de casa pela equipe do Souza. Souza esse que o Santa foi até o Sertão Paraibano e venceu pelo placar de 1-0. Então, de lá para cá, a equipe alvirrubra potiguar não sabe o que é perder. Para esse duelo, o técnico Gerson Guzmão não terá 3 jogadores. Pois é, o Davi Gabriel, ele está fora do confronto, o atleta é lateral esquerdo, acabou sentindo ali uma lesão e não joga nesse duelo contra o Santa Cruz. Ele também não terá para esse confronto o meia Henrique. O atleta fez uma cirurgia no joelho após uma lesão no menisco e também está fora tanto dessa partida como também da temporada. E tem também a questão do Romarinho, que é atacante, esse também está fora desse duelo. O atleta tem ali um trauma na região cervical e está fora de combate para esse duelo. Ou seja, o técnico Gerson Guzmão terá 3 desfalques importantes para o confronto contra o Santa Cruz no sábado às 19 horas na Arena de Pernambuco. Ainda falando sobre a questão coral, o técnico Marcelo Cabo não vai ter o Lucas Bessa, né? Como a gente já vem trazendo também aqui na Transamérica, o atleta foi expulso no jogo contra o time do Altos, e ali o Lucas Siqueira, a cada dia vai fortalecendo ainda mais a participação dele, pelo menos como opção no banco do técnico Marcelo Cabo para esse duelo contra a equipe potiguar. E quando você traz aí um histórico entre os confrontos, o Santa está bem à frente do América de Natal. Pois é, no total são 22 partidas realizadas entre os dois clubes, com 9 vitórias do Santa Cruz, 6 empates e 7 derrotas. O Santa tem um aproveitamento de 41%. O tricolor marcou no América 23 gols e sofreu 20 gols. E aí um detalhe muito importante que a gente também está reforçando aqui. Nessa temporada, o Santa não perdeu para o América. Foram 2 partidas, uma vitória tricolor e um empate em 0-0 na Arena das Dunas. E jogando em casa, o Santa já realizou contra o América de Natal 8 jogos, 6 vitórias, nenhum empate e 2 derrotas. Então, o Santa jogando em casa tem um aproveitamento de 75% quando traz aí o histórico de confrontos contra o América jogando aí em casa, ou seja, jogando tanto ali na Arena de Pernambuco como também no Arruda. Hoje acontece mais uma atividade, de olho nesse confronto. Uma América, como apontou aí o Moisés Oliveira, que tem alguns problemas e claro que o Santa Cruz, Thaís, para fazer um bom resultado,
Não precisa só observar para os problemas. Independente de qualquer coisa que o adversário tenha, o Santa Cruz precisa fazer um bom resultado em casa. Agora, sabendo que o adversário tem problemas, o Santa Cruz ainda mais tem que tentar se aproveitar desses desfalques que a equipe do América tem. Pois é, exatamente isso. Como você bem ressaltou, independente dos problemas do América, o Santa Cruz acaba tendo essa parecido, né, com obrigação de fazer um bom protagonismo dentro de campo nesse jogo de ida. Vai ter o apoio da sua torcida, que já são mais de 35 mil já ingressos vendidos, mas além de tudo isso, a gente pensa que o Santa Cruz precisa se aproveitar desse jogo de ida para trazer uma segurança. Não pode acontecer como muitas vezes acabou em desperdício de pontos ao longo da classificação, por exemplo, nessa etapa também de mata-mata diante do Altos, né, acabou empatando em 1-1. Então o Santa Cruz precisa ser mais assertivo de fato nas suas decisões. O América vai contar, né, vai ter possibilidades de mudanças e que vai ter essa modificação tática dentro de campo. Esse é o momento ideal e certo para colocar a equipe ofensivamente mais à frente, né? Colocar realmente o Santa Cruz posto a campo mais à frente para conseguir chegar nessa finalização. Eu acho que o problema hoje do Santa Cruz passa por dois. Muitas vezes apenas o William Júnior, só ele fica criando, muitas vezes nem ele cria, e aí o Santa Cruz fica estacionado, né? Estagnado nessa transição ofensiva, não consegue passar com qualidade pelo corredor central. Acaba que muitas vezes a bola nem chega no Thiago Galhardo, ele precisa voltar muito para buscar essa iniciativa, e o ideal é ter o Galhardo mais à frente e realmente ter um meio de campo mais funcional para o Santa Cruz conseguir explorar, jogar a bola de pé em pé com mais facilidade. Tendo o Galhardo um pouco mais à frente, tendo esse volume de jogo pelo meio de campo, eu acho que pode ser bem assertivo para conseguir distribuir a marcação do América e não ficar tão parado no Santa Cruz, em um jogador só, e sim ter uma variedade, uma variação maior para conseguir distribuir essa bola até chegar nesse setor ofensivo, até chegar nesse setor de ataque. Eu acho que um dos pontos principais também é o Santa Cruz conseguir fazer essa marcação alta, subir um pouco as linhas na saída de bola do América, conseguir buscar essa falha defensiva do Mecão do América para chegar nesse gol. E eu acho que pode partir sim dessa etapa, essa qualidade para o Santa Cruz conseguir chegar nessa vitória. A gente vê que nos últimos jogos o Santa Cruz não está com grandes dificuldades em relação a buscar essa tentativa de ofensividade. O problema é quando não passa pelo corredor central, o meio-campo não funciona, ou então quando funciona, quando chega próximo do gol, acaba tendo desperdício de oportunidades. Uma partida como essa, isso não pode acontecer, Maílson. E aí, Thaís, a gente fica sempre... A Série D é uma competição muito equilibrada, né? Onde você vê o equilíbrio entre as equipes. É muito difícil você ver uma equipe fugindo muito do tom em comparação à outra. O que seria para o torcedor do Santa Cruz, na sua visão, um bom resultado para levar para o segundo jogo, já que o Santa Cruz decide a classificação fora de casa? De repente, uma vitória simples já seria um resultado interessante, porque faria diferente daquilo que aconteceu na fase anterior. É uma vitória com a margem um pouco maior. Como é que você enxerga, num campeonato tão equilibrado, o que ser um bom resultado para levar para uma decisão fora de casa? Um bom resultado é uma vitória. Se for uma vitória com placar mais elástico, melhor ainda. Mas uma vitória de 1-0 já é uma boa possibilidade para o Santa Cruz. Já é uma possibilidade de você ter um pouco mais de segurança. É uma segurança completa? Não, porque o futebol 1-0, isso aí é um jogo que começa a ter um pouco mais de deixar aberto. Mas mesmo assim a vantagem fica para o Santa Cruz. Então o ideal é que tenha essa vitória. Se for uma vitória de 2-0, 3-0, aí é perfeito. Aí é ótimo. Mas o Santa Cruz tendo 1-0, é um otimismo que se tem em cima disso, que o Santa Cruz pode trazer essa segurança maior. É claro que a gente fala que assim, né, 1-0 traz a margem pro erro. Traz margem para que se tenha uma alteração de resultado. Mas o Santa Cruz precisa buscar essa segurança para no jogo de volta trazer um pouco mais de tranquilidade. Por mais que eu ache que até o último minuto isso vai ser muito bem disputado. O América mesmo com algumas situações, né, táticas de interferência, mas é uma equipe aguerrida. Então deve buscar
também ter essa luta para correr atrás do prejuízo. Não acho que o América vai ficar atrás, o América vai vir para jogar bola. Eu acredito nisso e acho que a ideia do América é essa, é tentar controlar o jogo, até mesmo buscar, né, fazer. Eu digo que o Santa Cruz tem a torcida a seu favor, mas ao longo do tempo, quando o tempo vai passando, começa que os próprios jogadores começam a se desestabilizar. Isso aí pode ser a favor do América, que a partir de um contra-ataque pode chegar nesse setor ofensivo. O Santa Cruz precisa ficar ligado do ataque até a defesa.